Saúdo as irmãs e aos irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Nós vamos dar início à nossa escola dominical hoje, no dia de Natal, através de uma oração. Senhor Deus, obrigado por mais este momento na Tua presença. Obrigado por esse dia abençoado, o dia do Natal, onde nós nos lembramos do nascimento do Teu Filho Jesus, que veio para salvar toda a humanidade. E assim te agradecemos. No nome do Teu Filho Jesus. Amém. Hoje é dia de Natal, 24 de dezembro de 2022. Domingo pela manhã. E assim vamos estudar algo sobre o Natal, o nascimento do Senhor Jesus. Nós vamos começar lendo o texto de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. E haverá inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Temos aqui o motivo de Deus ter enviado o seu Filho Jesus. Devido ao pecado do ser humano, devido ao afastamento do ser humano de Deus, nesse momento, ele coloca algo muito importante na vida da humanidade, que é o nascimento do seu Filho Jesus. No caso aqui, no futuro, na qual conhecemos muito bem que a vinda, a chegada de Jesus nesse mundo foi para salvar a humanidade que havia pecado, havia criado uma barreira entre ela e Deus. Observamos aqui a vitória de Jesus lá no futuro, quando após o seu nascimento e seu ministério terreno, ele foi traído e lá na cruz do Calvário observamos aqui a semente da serpente mordendo os pés de Jesus com prego. Entretanto, observamos aqui a semente da mulher, que é o Senhor Jesus, que após ter ressurreto ao terceiro dia, pisou na cabeça da morte, que não pôde conter o Senhor Jesus. Observamos aqui, então, a profecia de que com o nascimento de Jesus viria a salvação. O próximo texto, Isaías, capítulo 7, versículo 14. Isaías 7,14, que diz: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Temos aqui a profecia de que o Salvador, o Messias, o Senhor Jesus, o Emanuel, que em hebraico significa Deus conosco, ele viria. E temos aqui um sinal de que ele nasceria como um ser humano, de uma forma diferente. Uma virgem conceberia e daria à luz ao enviado de Deus, ao Messias. E sendo Deus o Criador do universo e de tudo que contido nele está, tendo criado o ser humano e todas as espécies, para Deus fazer com que seu filho viesse ao mundo através de um ser humano, de uma mulher, não é difícil, não é impossível para Deus. E assim observamos o sobrenatural de Deus, na qual seu filho Jesus nasce através de uma mulher virgem. O próximo texto, Isaías, capítulo 9, versículo 6. Diz: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Temos aqui uma profecia sobre Jesus, dizendo que ele havia nascido. Entretanto, na época de Isaías, ele não havia nascido.
Esse nascimento é um evento futuro, no futuro de Isaías e de seu povo. Para nós, foi o passado. Há mais de 2000 anos atrás, esse evento aconteceu. Um menino, o Senhor Jesus, nasceu e sobre os seus ombros está a grande verdade, que Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Essa é a grande verdade, a profecia que Deus revelou a Isaías, que chegou até nós. O próximo texto que nós vamos abordar, Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Leiamos. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Temos a profecia aqui da cidade, onde nasceria o Messias, onde nasceria o Salvador da humanidade. Belém. Muitas pessoas poderiam pensar que Jesus nasceria na cidade capital, em Jerusalém, na cidade mais importante, talvez no palácio ou na casa de uma família rica. Entretanto, Jesus nasce numa cidade sem muita importância, uma pequena cidade na época, chamada Belém. É o que diz aqui a profecia. Belém, entre muitas cidades de Israel, nasceria o Salvador da humanidade. E tem uma pista aqui que diz que esse Messias, ele nasceria, entretanto, já existente, porque ele é desde a eternidade. A profecia dizendo que Jesus, ele é Deus forte, o Deus. Temos aqui a mensagem de que o Messias viria e a localização da cidade em que ele nasceu e nós conhecemos muito bem. O próximo texto se encontra em Zacarias, capítulo 9. Nós vamos ler o versículo 9 desse texto. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, nobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho filho de jumento. Temos aqui uma profecia que menciona Jesus, já adulto, entrando pelas portas da cidade de Jerusalém, montado no animal. Também temos algo interessante nesse versículo. Quando José e Maria foram para a cidade de Belém, estando ela grávida, ela foi montada no animal de carga devido à sua situação de gravidez. Podemos entender também que Jesus entrou na cidade de Belém, no ventre de sua mãe, ambos montados no animal de carga. Jesus entrando ainda no ventre materno, na cidade de Belém, onde nasceria, e mais tarde entrando adulto pelas portas de Jerusalém, montado no animal de carga. Não num cavalo, que era instrumento de guerra, mas um animal de carga que podemos entender como um símbolo da paz. O próximo texto que nós vamos abordar nesse momento é um texto bem conhecido, que é João, capítulo 3, versículo 16. Leiamos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observamos aqui uma grande verdade. Deus amou a humanidade da qual nós fazemos parte. E assim, enviou seu Filho Jesus para que todas as pessoas que já viveram, estão vivendo e ainda viverão,
ao ouvirem o nome de Jesus, ao ouvirem sobre Jesus, ao recebê-lo, são feitos filhos e filhas de Deus. Deus ama e envia o seu Filho Jesus para salvar toda a humanidade. Entretanto, nem todos os seres humanos na face da terra querem a salvação em Cristo Jesus. É uma pena, porque as pessoas têm a liberdade de escolherem ou rejeitarem. E é triste que muitas pessoas estão rejeitando a Jesus. Nós o aceitamos como nosso Senhor e Salvador. Infelizmente, no mundo de hoje, uma figura mítica, chamada Noel, tem sido colocada como centro das atenções. Tem feito o possível para apagar a lembrança, a vida e a existência de Jesus, usando essa figura mítica. É o que podemos observar quando chegamos no período de Natal, em que somos bombardeados constantemente pelos meios sociais, pelos meios de comunicação, sobre essa figura mítica. E Jesus tem sido deixado de lado, tem sido colocado no fundo do baú, para a tristeza da humanidade. O próximo texto que nós vamos ver, João, capítulo 1, versículo 14, que diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse Deus maravilhoso que amou a humanidade, enviou seu Filho Jesus. E diz aqui que Jesus, sendo o Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade, da qual faz parte o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade como nós conhecemos, nesse momento, a segunda pessoa da Trindade, o Verbo de Deus, a Palavra, se fez carne ao ser concebido no ventre de Maria e ao nascer como um ser humano, como todos nós, deixou temporariamente sua glória, majestade, poder e autoridade, para que pudesse mostrar ao ser humano que é possível alcançar a salvação. Mesmo que sejamos pessoas falhas, imperfeitas e pecadoras, Deus enviou seu Filho Jesus para nos salvar. O próximo texto, Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, versículos 8 ao 20. Fala sobre os pastores de Belém. Leiamos. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam, durante as vigílias da noite, o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas e grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. E todos que ouviram se maravilharam dos que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Nesse momento que nós temos na palavra do Senhor, nesse evento, após Jesus ter nascido lá em Belém, no local
onde não era propício para o nascimento de uma criança, mas foi o único local que havia. Ali Jesus nasceu. E foi colocado numa manjedoura que se tornou o primeiro berço de Jesus. Observamos aqui que Jesus não nasceu num palácio, nem numa casa abastada, mas um local simples, um local que foi onde o Salvador da humanidade nasceu. Nasceu num momento humilde. Ele veio para salvar toda a humanidade do qual nós fazemos parte. E aqui, as primeiras testemunhas da salvação do nascimento de Jesus foram esses pastores que o viram recém-nascido, há pouco tempo. Ficaram maravilhados e foram testemunhar o grande evento, a intervenção divina na história da humanidade. O próximo texto, nós vamos ler Mateus, capítulo 2. Mateus, capítulo 2, versículos 1 ao 6. E tendo nascido Jesus em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Temos agora outras testemunhas que vieram para ver Jesus. Vieram para testemunhar a respeito desse Messias enviado por Deus. Assim, vieram de longe, lá do Oriente, para conhecer o Messias, o Salvador da humanidade. Diferente daqueles pastores que vieram do campo e conheceram Jesus recém-nascido, esses magos, eles vão conhecer Jesus não mais como recém-nascido, mas com um tempo mais de vida. Eles, conhecendo as profecias, vieram do Oriente até onde Jesus estava. É o que nós observamos aqui na palavra do Senhor. Vamos dar continuidade agora no mesmo capítulo, Mateus 2, versículos 7 ao 11. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto ao oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por eles avisados por divina revelação, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Assim como os pastores do campo vieram para conhecer o recém-nascido, esses magos também vieram de longe, do Oriente, para conhecer ao Senhor Jesus. Entretanto, ao invés de irem para Belém, eles foram para a cidade capital, Jerusalém, e foram bater nas portas de Herodes,
pensando que o Messias havia nascido num palácio, filho de família abastada, rica. Entretanto, não encontraram Jesus lá, porque Herodes não tinha nenhuma esposa que estivesse grávida ou tivesse dado à luz naquele período. E nem havia nenhuma outra família rica ou abastada que tivesse tido um filho, um Messias. Assim, eles foram encontrar Jesus num outro local, uma cidade humilde, pequena, sem muita importância, Belém. Foram guiados por Deus para encontrarem um caminho certo, não o caminho errado, mas o caminho certo. E de fato encontraram a Jesus, menino, pequeno. Não se menciona aqui quanto tempo de vida Jesus tinha. Entretanto, eles não voltaram para Herodes para avisar que haviam encontrado a Jesus, porque foram avisados para retornarem por um outro local, para a sua terra, para a sua pátria. Essa é a verdade da palavra de Deus. Jesus prometido, o Messias, Deus encarnado, veio para salvar a humanidade. Nesse período do advento, em que estivemos nos preparando para esse momento, a vinda, a chegada de Jesus, tivemos o primeiro Natal na história humana. E hoje estamos celebrando o Natal, o aniversariante, Jesus, o Senhor, o Salvador. Embora muitas pessoas estejam buscando celebrar esse momento de várias formas, estejam esquecendo do que significa o Natal, que é o nascimento do Salvador. Nós estamos buscando, estamos honrando nesse período um grande evento que marcou a história da humanidade, o envio do Salvador de todos nós, e que não percamos o sentido do verdadeiro Natal. O sentido do verdadeiro Natal é que em nossa família nós podemos ter um momento de comunhão e deixar de lado esse bom velhinho chamado Noel. Não darmos tanta importância ao panetone, aos doces, os alimentos, não darmos tanta importância à festa, à churrascada e tantas outras coisas. Podem ser boas, mas isso tira o que significa o Natal, que é um momento de comunhão em que nós lembramos do amor de Deus revelado em seu Filho Jesus, ao tê-lo enviado. E nasceu através de uma mulher, nasceu em carne e osso, como cada um de nós, para que hoje nós tenhamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Que Deus abençoe. E assim agradeçamos a Deus. Obrigado, Senhor Deus, por mais esse momento na Tua presença. Obrigado por conhecer um pouco mais sobre a história do Natal revelado nas Escrituras. E assim, Senhor Deus, onde quer que estejamos, pedimos que esteja iluminando nossas mentes e corações, nos agraciando, nos abençoando, e que jamais nos esqueçamos do verdadeiro significado do Natal, que é o envio do Teu Filho Jesus na história humana e que hoje se faz presente através do Seu Santo Espírito. No nome do Teu Filho Jesus te agradecemos. Amém. Assim, irmãos e irmãs, que Deus seja conosco, possamos ter no decorrer do dia um momento de caminhão, um momento de comunhão na presença de Deus. Oremos nesse momento a oração que o Filho de Deus, o Senhor Jesus, nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso que dás hoje, a tua presença, seja feito, Senhor.
Tu sabes, Senhor Deus, o quanto precisamos de Ti. Esse pão maravilhoso que Teu Filho Jesus nos trouxe, que seja conosco a cada momento. Senhor, Te agradecemos, porque tem sido conosco. Tem sido, Senhor Deus. Tem nos abençoado. E assim, que a presença do Teu Filho Jesus seja constante em nossas vidas. E a ação do Teu Santo Espírito seja conosco, a todos sempre. Amém. Que Deus abençoe, minhas irmãs, meus irmãos, em Cristo Jesus. Amém.